Bom, gente, nós terminamos de falar sobre o movimento circular, certo? Já falamos sobre vetores e agora nós podemos avançar um pouco no estudo da física, né? Vamos falar agora das grandezas da física. De certa forma, vocês já viram algumas grandezas da física, como, por exemplo, as grandezas escalares, ok? Mas como nós acabamos de rever os vetores, né, de fazer uma revisão de vetores, nós podemos agora falar das grandezas vetoriais, ok? Existe uma diferença entre grandezas escalares e grandezas vetoriais. Só dando uma revisão aqui, né, só comentando o que são as grandezas da física. Né? Geralmente na física, para a gente descrever um fenômeno, basta apenas algumas informações, ok? Vocês aí que acham que a física é difícil, que ela tem muitas equações e fórmulas e blá blá blá, na verdade não é bem assim. Se você quer descrever um fenômeno simples, você precisa de poucas informações. Se você quiser descrever um fenômeno complexo, você precisa de mais informações. Então, por exemplo, se você está numa roda gigante, que é o caso que a gente viu aí, né? No movimento circular, se você está na roda gigante, você pode descrever com algumas equações, 2 ou 3 equações, o movimento daquela roda gigante. E aí você vai entender por completo como funciona ela. Certo? Então, o movimento de girar da roda, ela pode ser descrita com apenas algumas informações. Certo? Geralmente na física, essas informações são números. Porque a linguagem que a física usa é a matemática. E a matemática trabalha com números. Essas informações elas são trazidas para a física em forma de grandezas. Ok? Certo? Então, de forma geral, as grandezas físicas são todas aquelas grandezas que podem ser medidas. Certo? Então, o que é uma grandeza da física? É uma grandeza que pode ser medida tanto de forma qualitativamente como de forma quantitativamente, certo? O que eu quero dizer com qualitativamente? Qualitativamente é que ela pode ser descrita com uma riqueza de informações. Então, não adianta você falar apenas o número da grandeza. Você tem que dizer o número e a unidade. E o que é que aquela grandeza faz. Se você for só descrever a grandeza de forma só dizendo o que ela às vezes pode ficar pouca informação. Então você tem que dizer um número para complementar. Então a grandeza da física é essa grandeza que pode ser medida tanto de forma qualitativamente como de forma quantitativamente, ok? Então agora nós vamos ver a diferença entre as grandezas vetoriais e as grandezas escalares. Bom, então tem uma grande diferença aqui entre esses dois tipos de grandezas, né? As grandezas escalares, gente, elas para serem bem definidas precisam apenas do valor numérico e de uma unidade de medida, ok? Então, essas grandezas, para você ter uma informação geral sobre elas, você precisa de um número e da unidade de medida, certo? Alguns exemplos de grandezas. O tempo, a massa, a corrente elétrica, a temperatura e a área. São tipos de grandezas da física que você precisa apenas de um valor e de uma unidade de medida. Né? Então, o tempo, por exemplo, para você definir o tempo de alguma coisa, você precisa só dizer quanto tempo foi e em qual unidade aquele tempo está. Se ele está em segundos, minutos, horas, certo? A massa, do mesmo jeito. Vocês não viram ainda a corrente elétrica, mas a corrente elétrica também é um caso. Vocês também não viram ainda a temperatura, mas a temperatura também é um caso. Né? E também temos a área. Então, a grandeza escalar ela é bem definida apenas com um valor numérico e uma unidade de medida, certo? Anotem isso no caderno. As grandezas vetoriais, elas fazem parte das grandezas que contêm vetores. E como vimos no vídeo passado, para você definir um vetor, você precisa de 3 características: intensidade, direção e sentido,
certo? Então as grandezas vetoriais são grandezas que são vetores. E para você definir um vetor, você tem que ter 3 características: intensidade, direção e sentido. Então, alguns exemplos de grandezas vetoriais. A força é um exemplo de grandeza vetorial. O deslocamento é um exemplo de grandeza vetorial. A velocidade e a aceleração são exemplos de grandezas vetoriais. Então, para você descrever a velocidade de um objeto, não basta apenas você dizer qual é aquela velocidade e qual a unidade. Você precisa dizer qual a direção e o sentido daquela velocidade. E aí você vai descrever por completo esse fenômeno. Tudo certo? Então, essa aqui é a diferença entre grandeza escalar e grandeza vetorial, certo?